Você já ouviu falar em hemofilia? É uma doença que acontece por uma deficiência na coagulação do sangue, o que em alguns pacientes pode até causar sangramentos espontâneos dentro do corpo. Vamos entender melhor como o problema acontece. A doença é hereditária. Pessoas com hemofilia têm maior facilidade de sangrar, principalmente nas articulações, como o cotovelo, os joelhos e os tornozelos. O organismo delas produz uma menor quantidade de fatores de coagulação, que são proteínas responsáveis por interromper um sangramento. Pequenos traumas ou pancadas podem desencadear uma hemorragia. O hemofílico tem plaquetas normais, mas tem falta dessas proteínas. Então eu vou ter o trauma e ele vai começar a sangrar depois de 3 a 4 horas, quando eu ativo essas proteínas. Ele vai demorar um pouquinho para sangrar e vai ter um sangramento por muito mais tempo. Mas há casos graves em que as hemorragias podem acontecer espontaneamente. Simples atividades do dia a dia podem favorecer o problema. Se você tiver uma hemofilia grave, principalmente, nós podemos ter sangramentos com pequenas atividades. Até o fato de dormir em cima do braço, ou então fazer um pequeno esforço a mais, andar um pouco mais, pode causar esses sangramentos. Os sintomas dos sangramentos nos músculos e nas juntas são dor, inchaço, parada do movimento e cor roxa no local atingido. Para confirmar o diagnóstico da doença, é preciso ficar atento a algumas situações. Muitas vezes não se tem o diagnóstico ainda da criança, ela vai para alguma cirurgia ou vai para uma extração dentária e tem um sangramento acima do normal. Isso é uma indicação para se investigar essa criança, né? Nos pacientes que já possuem o diagnóstico de hemofilia, nós fazemos a chamada profilaxia, ou seja, nós damos o fator antes e após o procedimento. Isso torna um indivíduo com um nível de fator praticamente normal e ele consegue fazer o procedimento normalmente. Hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde oferecem tratamento de graça a pessoas com hemofilia. Uma das medidas é a reposição do fator de coagulação que falta no sangue do paciente. O fator ele é sintético, pode ser do plasma humano, né, que vem da doação de sangue, ou pode ser feito exclusivamente em laboratório, tá? E é separado esse fatorzinho, que é essa proteína do sangue. E aí eu dou diretamente esse fator que falta no paciente que tem algum sintoma. Para saber mais sobre hemofilia, acesse minhavida.com.br. Você sabe para que serve o teste do pezinho? E você sabe quem precisa fazer o teste do pezinho? O teste do pezinho é um exame feito ainda na maternidade, a partir do segundo dia de vida do bebê, e serve para detectar uma série de doenças que podem ser tratadas precocemente. O teste do pezinho ampliado é um teste, um exame de triagem em que a gente consegue ampliar aquele teste que foi feito lá na maternidade para até 50 doenças. Mas como é que a gente chega a esse número, né? É com incorporação de novas tecnologias. No caso, a gente incorpora uma tecnologia que é chamada espectrometria de massas em tândem. E aqui a gente vai ver os erros inatos do metabolismo. Outra tecnologia, aí é para se ver os erros inatos da imunidade, que antigamente a gente chamava de imunodeficiências. Essa tecnologia, o nome dela é TREC e CREC. O SUS oferece o teste do pezinho básico para todos os bebês nascidos no Brasil. E mais ainda, é um teste obrigatório porque detecta doenças importantes que podem ser tratadas precocemente. O resultado do teste do pezinho, ele depende de muitas variáveis, tá? Quando a gente está vendo o teste do pezinho, eu estou vendo um teste bioquímico. E com isso pode ter um monte de interferentes. Por exemplo, a alimentação do bebê, se a mãe ficou muito grave, se o bebê ficou muito grave,
se o bebê nasceu prematuro, se está usando medicação. Então a gente tem que pensar todo esse âmbito para saber se o teste do pezinho pode dar não errado, mas um falso positivo. Mas o que é importante a gente deixar claro? O teste do pezinho é um exame de triagem. Então o objetivo dele é triar crianças que tenham a suspeita para uma doença que seja tratável. E aí a gente vai entrar nos exames confirmatórios, que são importantes realizar para que a gente confirme e comece mais precocemente possível o tratamento daquela doença. O teste do pezinho básico também pode detectar uma série de anemias, como por exemplo a anemia falciforme, que claro, da mesma forma, também precisa ser acompanhada desde cedo pelo pediatra. Além disso, outras doenças como por exemplo a fibrose cística, que é uma alteração que afeta principalmente os pulmões do bebê. Outra doença também detectada pelo teste do pezinho é a fenilcetonúria, que é quando o bebê tem dificuldade de metabolizar um determinado tipo de aminoácido. Nesse caso, uma alimentação especial sem a presença desse aminoácido pode prevenir que o bebê tenha, por exemplo, alterações mentais no futuro. O que é aconselhamento genético? O aconselhamento genético proporciona informações sobre como as condições genéticas podem afetar você ou a sua família. O geneticista, através de uma conversa, coleta o seu histórico de saúde pessoal e familiar para determinar a probabilidade de que você ou seu membro da família tenha uma condição genética. Com base nessas informações, o geneticista pode ajudá-lo a entender os testes genéticos e sua aplicabilidade de forma individualizada. Quando? Razões para aconselhamento genético. Existem diferentes estágios em sua vida em que você pode ser encaminhado para um aconselhamento genético, como ao planejar a gravidez, durante a gravidez ou no cuidado das suas crianças e de sua própria saúde. O aconselhamento geralmente vai discutir apoio ao paciente, avaliação de riscos genéticos, pré-teste, pós-teste, possíveis resultados, implicações e limitações dos testes, decisão informada, recomendações para o futuro e assessoramento científico. Quais são os benefícios do aconselhamento genético? Aumentar o entendimento. Por exemplo, testes de triagem genética podem ajudar a saber a probabilidade de que o feto possa nascer com síndrome de Down, fibrose cística, doença de Tay-Sachs ou anemia falciforme. Tranquilidade. Para os futuros pais que estão cientes de um histórico familiar de uma determinada doença ou condição, pode ser benéfico saber que eles não carregam o gene alterado. Intervenção precoce. Em alguns casos, testes genéticos podem descobrir uma mutação genética oculta que coloca você em risco de desenvolver uma doença grave. Geneticistas ajudam a entender a causa desta condição e o que você pode fazer para evitar que ela se desenvolva ou se transmita. Testes adequados. O aconselhamento genético pode ajudar a identificar quais testes são mais apropriados. Tomada de decisão. Nossos geneticistas ajudam você a entender as opções de testes, os diagnósticos e as causas dos distúrbios genéticos, bem como guiá-lo através de qualquer tomada de decisão sobre testes genéticos ou planejamento familiar. Agende sua sessão de aconselhamento genético com a iGenomics. iGenomics, with science on your side.